Olá, começando mais um podcast Quebrando Correntes. Meu nome é Laís, para quem não me conhece, sou psicoterapeuta e tenho especialidade em relacionamentos. E um tema muito importante que as pessoas não entendem o que é codependência e também não sabem como sair. E talvez você esteja vivendo isso, por isso que a gente vai falar sobre esse tema hoje. Antes de tudo, se inscreve no meu canal, deixa o teu joinha, comente e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam ouvir isso. E trazendo hoje uma convidada maravilhosa, também psicoterapeuta, Shirley, que viveu durante muito tempo a codependência. E ela vai trazer um pouquinho pra gente hoje sobre a experiência dela, de como ela era codependente e como ela conseguiu sair dessa situação. Seja bem-vinda, Shirley. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada, Laís. Antes de tudo, eu quero trazer para vocês o que é codependência. Porque muitas pessoas elas acham que a codependência está relacionada a gente quando pensa dependência, dependente químico. E não, a codependência ela acontece em qualquer área da nossa vida, seja em relacionamento, seja também você cuidando do dependente químico. E de onde ela surgiu? Há um tempo atrás, quando existiam os grupos do AA, as pessoas que levavam aquelas pessoas que eram dependentes químicos, elas ficavam... aquelas pessoas que cuidavam dos dependentes químicos, elas ficavam lá, passeando, ou no seu canto, esperando o dependente químico se tratar, conversar. E foi observado, as pessoas que tomavam conta dessas pessoas do AA, que eles também... os cuidadores dos dependentes químicos também precisavam de ajuda, que eles também estavam doentes emocionalmente, pelo fato de todo o contexto que eles viviam lá. E se deu o nome codependência química, que é você estar numa situação que não te faz bem. A codependência é quando você não consegue sair daquele ambiente que não te faz bem, que te faz mal, e você fica de uma forma que você tem que cuidar do outro, você tem que ajudar o outro. É toda aquela necessidade que você tem de salvar o outro e você não consegue e fica nesse contexto, né? Isso. E foi daí que surgiu o nome codependência. Mas eu gostaria que você me falasse, Shirley, um pouquinho sobre a tua experiência da codependência e quando foi que você caiu em si, que você estava vivendo isso. Sim. A gente descobre depois de... Eu descobri há 2 anos atrás que eu era codependente, sempre fui, né, da pessoa, da minha família. E quando você consegue descobrir que e aí você tenta, de alguma forma, se curar. A palavra é essa, você tem que se curar da codependência. Ser codependente, para mim, foi sempre muito, muito difícil. Por quê? Eu vivia em função dessa pessoa, eu vivia, mesmo que eu estivesse na minha casa, mas eu estava com o pensamento o tempo todo nela. O que era que ela estava fazendo, se estava acontecendo alguma coisa ruim com ela, e o que era que eu poderia fazer para que eu pudesse ajudar de alguma forma. Eu vivia em função de cuidar dela. Entende? Entendo. E assim, é interessante o quanto não precisa ser a pessoa, ser o teu marido, não precisa ser alguém que mora na tua casa. Talvez você tenha algum parente no teu contexto familiar que esteja precisando de ajuda, que esteja precisando de você, e por mais que você tenha a sua vida, você ainda fica com aquele vínculo, com aquele laço e que te faz mal, que é doentio. Porque assim, se preocupar com as pessoas que a gente ama, isso é normal. É normal. É normal do ser humano a gente se preocupar, é normal do ser humano a gente querer cuidar, mas de uma forma que não te traga paz, de uma forma que não deixa você viver a sua vida, de uma forma que não deixa você seguir o teu caminho, aí isso não é normal. De uma forma que você acha que não sabe viver sem essa pessoa, é uma codependência muito grande. E de você achar também que a pessoa não vive sem você, né? Sim, é interessante isso que você falou. A gente tem a sensação de que aquela pessoa ela não consegue viver sem a gente. Ela não consegue trabalhar, ela não consegue viver, ela não consegue caminhar se nós não estivermos perto. Não é isso? A semelhança de comportamento do dependente, vamos dizer, do dependente químico ou da pessoa problemática, como eu disse. É alguém que tem problema. E você que é codependente, você tem que cuidar e proteger e salvar essa pessoa, né? Então, assim, a semelhança do comportamento Sim. do
dependente para o codependente. Porque o dependente acha que não consegue viver sem aquilo. Seja lá, exemplo, eu sou dependente químico, eu acho que eu não consigo viver sem a droga, né? Eu não consigo, eu preciso daquilo para sobreviver. Já o codependente, veja como a sensação que ele sente é a mesma, por mais que seja em contextos diferentes. Sim. Ele acha que a outra pessoa não consegue viver sem ele. Isso. É um ciclo, né? Que interessante, Isso. né? E assim, a semelhança de comportamento é muito interessante. Só que o codependente, ele pensa de uma forma totalmente diferente. E eu gostaria de trazer algumas coisas aqui, Shirley, para você me falar se você já passou por isso, se você já sentiu essas 4 sensações, para você me falar um pouco. Que o codependente, ele tem a síndrome do Salvador. Ele acha que ele salva todo mundo, ele é uma pessoa totalmente dedicada, ele é uma pessoa totalmente que vive em prol do outro. Ele vive em função do outro, ele vive em prol do outro. Então, ele é o salvador, todo mundo precisa dele, todo mundo precisa da ajuda dele. E existe também aquela sensação de que ele não precisa de ajuda. Ele é muito perfeito para precisar de ajuda. Isso. Ele minimiza, na verdade, a dor dele. Exatamente. Ele esconde de uma forma, por quê? Porque ele é muito, geralmente o codependente, ele é muito perfeccionista. Então, ele é aquela pessoa certinha, que não faz nada de errado. Por quê? Porque ele tem que cuidar das pessoas que são totalmente erradas. Né? Isso. É interessante, né? Desse jeito. Então, me fala, antes de eu citar os outros, me fala um pouquinho sobre o Salvador, se você passou por isso, se você vivia em prol dos outros, vivia querendo salvar todo mundo e esquecia de você. Me fala um pouquinho sobre isso, Shirley. Sim, exatamente. O codependente, ele fica como se fosse uma missão. Eu tenho a missão de salvar aquela pessoa ou aquelas pessoas, né? E ele acredita que ele não erra. Ele não erra, ele não peca. Ninguém pode falar dele. É sério, é desse jeito? É desse jeito. Como tu porque se sentia você já quando as está pessoas... com tanta dor, né? Você tá com a dor ali, mas você não quer que as pessoas vejam essa dor. Você não aceita que as pessoas vejam essa dor porque você já tem alguém ali que você precisa cuidar. Então, como é que eu posso cuidar de alguém se eu não estou bem? Então, aí ele mascara. A gente termina mascarando a dor para evitar que alguém se aproxime e diga, você também precisa de cuidado. Só acontece quando você percebe que você precisa de cuidado. E eu acho que até aceitar isso, sabe? Reconhecer que você está doente e que você talvez seja tão vulnerável contra aquela pessoa que você acha que é pequeno, que é... Porque o Salvador, ele tem um ar de superioridade. Isso. Ele acha, eu tô falando a gente, porque eu também passei por isso. Então, a gente acha que não existe ninguém melhor do que a gente, né? Que a gente é superior, que o outro é que precisa, é o outro que é problemático, é o outro que tem problema. E entender que a gente tá na mesma linha dele é bem desafiante, né? Muito, muito desafiante. Tem que sofrer muito, passar por um processo muito doloroso até chegar nesse ponto, né? E assim, me fala um pouquinho sobre o perfeccionismo de você não aceitar ajuda, o quanto foi difícil para você esse tempo todinho segurar a barra de alguém que era dependente químico na tua família e de segurar essa barra, de tomar todas essas dores para você, e como foi difícil você não entender que você, além de precisar de ajuda, você não aceitar a ajuda de ninguém, porque eu acho que no meio do caminho algumas pessoas quiseram te ajudar. Sim. Quiseram, mas é como eu te falei, a gente fica fechado para isso, né? Porque você não se importa com você. Nesse período, nesse tempo que eu fiquei com esse sofrimento de ter que ter a missão de cuidar, sabe? Você termina se fechando para que outras pessoas se aproximem e digam, olha, você está precisando também de ajuda. Porque você começa a enxergar depois, quando você entende que você precisa de fato da ajuda, você começa a entender que aquela pessoa, ela vai ser aquilo ali. Ela só muda se ela quiser. Você não muda o outro. Você não muda o outro. E esse poder, exatamente, de você entender que a outra pessoa não precisa de você, é muito doloroso para um codependente. Porque o codependente é aquela pessoa que sempre tá lá. Eu até anotei isso aqui. Eles sempre estão lá, prontos para resgatar e ajudar as pessoas. Porque os outros não são capazes. E você entender que o outro não precisa de você. É até doloroso.
Porque você Sim. começa a se culpar. Porque mexe no seu Mexe, ego também, isso. né? Mas assim, você começa a se culpar. Na minha mente, eu vou falar assim, Pode falar. com muita propriedade, na minha mente era assim, como é que eu vou começar a me cuidar? E a pessoa? Eu vou deixar de lado? Nossa, Né? isso é muito importante, É. isso que tu tá falando, porque assim, quantas vezes, e olha que interessante, viu? Isso acontece, como você é terapeuta, você sabe, isso acontece em vários contextos familiares. Sim. Mulheres que não se permitem ter um relacionamento saudável porque a mãe não tem. Então, como é que eu vou ter um relacionamento saudável se a minha mãe nunca teve? Isso. Eu não posso fazer isso, porque e aí, como é que ela vai ficar? Então é aquele negócio que na constelação fala muito, né? Isso. Que é você estar honrando o papai e a mamãe, É. né? Você tem que ser igual a ele, você tá honrando ele, você tá sendo igual a ele. Porque ser diferente pode correr o risco de você De não ser estar- aceito. É porque você honrar pai e mãe não quer dizer que você aceita tudo que ele faz. Sim. Não é? Honrar pai e mãe é diferente, é você aceitar é totalmente o contrário, é você aceitar a pessoa como ela é, não é? E simplesmente você seguir o seu caminho, porque isso sim é honrar pai e mãe, entendeu? Sim. Você vai trilhar o seu caminho de uma forma que você se orgulhe, Sim. sabe? De você, e não você achar que vai ficar devendo algo àquela pessoa, né? Se eu me tratar, se eu me cuidar, eu vou... A pessoa vai ficar chateada comigo, eu vou me afastar dela. Não tem nada a ver com afastamento. Tem a ver com cuidar de si. Exatamente. E é interessante que a maioria das pessoas, elas vêm no meu consultório buscando ajuda porque elas não entendem como não conseguem ajudar os outros. São aquelas pessoas totalmente perfeitas. O codependente, ele é uma pessoa totalmente perfeita, que não tem defeito e que ele vive querendo ajudar os outros. São aquelas pessoas que têm os melhores conselhos, são aquelas pessoas que têm as melhores escolhas e que sempre diz, por que o outro não faz o que eu quero? Por que o outro não segue o meu caminho? Por que o outro não faz? E ela chega, geralmente o codependente, ele chega muito cansado no meu consultório. Ele chega cansado de carregar tantos pesos. Ele chega cansado de simplesmente carregar tantas pessoas nas costas dele. É uma carga muito grande. E a primeira coisa que eu falo pro codependente é: você quer que alguém mude de vida? Comece por você primeiro. Isso. E ele, como assim? Mas eu sou perfeito. Eu disse, como alguém vai mudar de vida se você tá cansado desse jeito? Observe realmente se você é uma pessoa feliz. Observe realmente se você é exemplo. Porque como é que o dependente vai querer mudar se você não consegue nem cuidar da tua própria vida? Se você abre mão da tua vida para dar ao outro, se você não consegue nem fazer por você, se você vive em prol do outro, por que ele vai fazer por ele? Se você não faz por você. Isso. E quando a pessoa para observar isso, a pessoa diz, meu Deus, é isso, é exatamente isso. Era isso. Né? É. E eu queria que você falasse um pouquinho quando você entendeu isso, porque durante muito tempo você vivia em prol do outro, vivia em função do outro, vivia querendo salvar o outro, e isso era muito genuíno. Não era mentira o que você estava fazendo, né? É muito genuíno, envolve muito amor nisso, né? É. De querer salvar e você se frustra, você fica cansado, porque você vê a outra pessoa se destruindo e é um processo muito doloroso. Ver a pessoa que você ama se destruindo. Mas quando foi que você entendeu que antes de salvar alguém, antes de querer ajudar alguém, você que tinha a síndrome da salvadora precisava se ajudar? Uma coisa que você disse antes de qualquer coisa foi bem interessante, que o salvador, ele esconde a própria dor dele. Isso. Ele tá querendo salvar todo mundo para fugir da dor primária que ele sente, né? E me fala um pouquinho sobre como foi girar essa chave de entender que, não, eu vou parar de fugir da minha dor, eu vou olhar para minha dor e eu vou me salvar primeiro para depois poder ajudar o outro, mas entendendo e respeitando o processo dele. Me conta um pouquinho sobre isso, Shirley. Eu digo que eu cheguei no ápice da dor. Quando eu cheguei no limite da minha dor com relação à dependência da pessoa, da minha família, foi quando eu disse, agora eu tenho que fazer algo por mim. Eu queria entender. Na verdade, eu queria entender o que se passava
pela cabeça dela, já que, assim, o codependente, ele aponta muito. Ele só mostra os erros, né? E ele tem a síndrome do Salvador, tem muito a ver com você tem que fazer desse jeito. Eu quero que você faça desse jeito. A gente eu não estava preparada para ouvir o que a pessoa, de fato, queria para a vida dela. Sabe? Porque é muito fácil você dizer, olha, Laís, eu não gosto que você use batom de tal cor, eu apontar para você, quando na verdade você que tem que enxergar o que tá bom para você ou não. E foi justamente aí que eu quis ver, eu quis entender, e foi na dor. Foi na dor. Às vezes, a gente aprendeu pelo amor, pela dor, né? Eu fui pela dor, mas assim, através do amor que eu sentia também por essa pessoa, sinto por essa pessoa. E eu precisava começar a vê-la com outros olhos. Eu precisava enxergar a dor que também ela carregava e não querer simplesmente que ela mudasse por minha causa. E aí, a virada de chave foi maravilhosa, porque quando eu comecei a enxergar ela dessa forma, ela também mudou. Ela também mudou, porque eu comecei a não agredir mais com palavras, a não exigir o que ela não poderia fazer, o que ela não poderia me dar. É interessante isso que você falou de não agredir com palavras, porque o codependente, ele tem um ciclo. Sim. Ele tem um ciclo, e a gente não falou sobre isso, e antes de tu continuar, eu gostaria de trazer isso, porque o codependente, primeiro ele tem o instinto de salvador, mas quando ele vê que a pessoa que aí vem o salvador, eu sou o salvador da sua vida, então eu tenho um controle sobre você, eu tenho um poder sobre a tua vida, então você tem que fazer o que eu quero, você tem que andar na linha, porque se você não andar na linha, não dá certo. E ó, quantas pessoas vivem isso nos seus relacionamentos, né? Que quer que a pessoa faça aquilo que ela quer. Você não respeita quem o outro é, né? Então aí vem o salvador, porque eu tenho o melhor pra você, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E daí quando a pessoa não faz o que você quer, aí você se torna o abusador. De salvador você se torna um abusador, que é aquela pessoa que xinga, que foi o que tu dissesse, né? Sim. Que força a outra pessoa, que simplesmente quer de todo jeito, goela abaixo, que ela se torne aquilo que o outro quer, aquilo que você queria. Eu né? te salvo, mas você faz o que eu quero. Então, assim, qual era esse ciclo do abusador? Quando você ficava com raiva dela, quando ela não fazia o que você queria. Quais eram as atitudes que você tinha, né, na hora desse ciclo? Porque a gente falou muito sobre o Salvador, eu gostaria que você falasse quando você era abusador. E eu não tô falando, gente, abusador, quando eu coloco esse termo aqui, é de você simplesmente querer forçar a outra pessoa. Você simplesmente deixa de ser o salvador da pessoa e você começa a ser aquele algoz, o algoz da outra pessoa. Vamos botar algoz aqui, né? Me fala um pouquinho sobre isso, Shirley. Como era? Quais eram as atitudes que você tomava? De fato, eu reclamava muito e me afastava. Só que vem muito junto, a hora da raiva, ela já vem muito próxima da pena, da piedade que você sente da pessoa, sabe? Você xinga, você reclama, você faz exigências, mas aí, no estalar de dedos, você... Caramba, eu não poderia ter feito isso. Porque aquela pessoa tá ali vulnerável, né? E aí você começa a se culpar novamente. Aí vem o ciclo da culpa. Isso. E depois você se sente... aí vem depois a vitimização. Por quê? Porque você é uma coitadinha ou um coitadinho. Eu fiz tanto por você. E ela não quer mudar e você é a vítima que tenta ajudar alguém que o outro não quer. É muito interessante esse ciclo, porque dá um nó na cabeça da gente, né? Dá um nó. É um misto de sensações, é um misto de esperança, misturado com depois uma raiva, uma fúria muito grande, depois um sentimento de culpa muito grande e depois vem um sentimento de vítima, né? Que, coitadinha de mim, eu não consigo salvar ninguém. Da minha vida, eu abri mão... Olha essas frases, entendeu? Fala, Shirley. Eu abri mão da minha vida, eu perdi o meu emprego porque você fez isso, você fez aquilo, eu tive que deixar tudo isso que eu fiz por você, você não valorizou Tu já nada. perdesse o emprego por causa disso? Quase. Sério? Sério. Me fala assim uma experiência de algo que tu perdeu porque tu tava tão dedicada a essa pessoa que você teve que abrir mão de coisas que talvez você gostaria. Eu já perdi relacionamentos. No plural. No plural. Justamente, porque a dedicação era total. Total.
E aí, quem tá perto de você e de repente enxerga diferente, não aceita. Sim. Não aceita porque você se anula, né? Você se anula para poder fazer o que você acha que está fazendo de melhor pelo dependente, quando na verdade você está... Eu diria até, Laís, que às vezes quando a gente não entende o processo, a gente termina incentivando o dependente. Com as nossas atitudes. Sim, é muito importante isso que você está falando. A gente incentiva. Sim, é exatamente, porque fala que no AA, quando eles observaram que as pessoas, os cuidadores dos dependentes, precisavam de ajuda também, eles entenderam que o ciclo das pessoas que viviam em volta do dependente estavam ajudando a pessoa a não se libertar da dependência. Isso. Veja que loucura, né? Isso acontece muito, eu gosto de assistir muito os Quilos Mortais, e você percebe que as pessoas que estão sempre, os cuidadores das pessoas que são muito obesas, que não conseguem se levantar, são as pessoas que estão matando eles. Sim. Que estão incentivando a eles ficarem piores do que eles já tá. E eles acham que estão ajudando, que estão fazendo aquilo por amor. Então me fala um pouquinho exatamente sobre isso, Sheila. É muito importante isso que você está dizendo. Certo. Porque quando você começa a julgar, somente a julgar as atitudes, as ações, é justamente quando acontece você está impulsionando o dependente. Você impulsiona ele a fazer, a continuar. Porque, querendo ou não, quando você diz assim, você não pode fazer isso, você não pode usar essa droga, você não pode beber, quando você começa a fazer esse tipo de questionamento, internamente, sabe o que ele está pensando? Ele está dizendo, vou fazer porque eu vou afrontar você. Quantas vezes forem preciso, porque sempre você volta e cuida. Esse ciclo é bem interessante. É como se fosse o dependente se torna uma criancinha birrenta. E o codependente ele se torna um adulto que toma conta e diz o que a pessoa pode fazer ou não. E o que é que isso acontece? O codependente tira a autorresponsabilidade do dependente de assumir os danos e assumir aquele erro dele e tomar conta da própria vida. Por quê? O dependente sabe que ele sempre vai ter o codependente lá para salvar, cuidar, ajudar. E não tô dizendo que é pra gente parar de fazer isso, de forma nenhuma. Mas entender que todo mundo vai ter que pagar pelos seus atos, que todo mundo vai ter que colher a sua semente. Exatamente. Mas enquanto o codependente estiver lá cuidando dele, ele não vai fazer isso. E é interessante que isso acontece na vida, em todos os lugares, sabe? Mães que não deixam seus filhos terem responsabilidade. Mães que, com filhos com 30 anos, a mãe ainda vai lá se envolver no relacionamento dele para conversar com a namorada, para dizer o que é que tem que fazer ou não, porque o menino não, o cara que já é um homem, né, chama o menino porque é um moleque. Mas assim, o homem ele não sabe cuidar da própria vida, ele tem alguém que manda e desmanda nele, ele é uma criança ainda. Isso. E é exatamente isso, a pessoa trata o codependente trata o outro como uma criança que não sabe cuidar dela, não sabe assumir os próprios atos e por isso ela precisa. Só que o dependente nunca vai girar essa chave. Por quê? Porque ele não tem autorresponsabilidade. E eu acho que o começo do processo do autoconhecimento é autorresponsabilidade. Sim. Nenhum dependente e nenhum codependente muda se ele não entender que quem tá ferrando a vida dele é ele mesmo. Nenhum dependente, nenhum codependente muda se ele não entender que quem ferra a vida dele é ele mesmo. Tudo que tá acontecendo com a vida dele foi ele que tomou as atitudes, foi ele que tomou essas decisões. Que nada do que tá acontecendo é porque ele cuspiu na cruz e deu tudo errado. Não. Foi ele que ele tá colhendo aquilo que ele plantou. E se ele não tiver a autorresponsabilidade de entender que ele precisa se ajudar, ele vai continuar culpando os outros e ele vai continuar tendo as mesmas atitudes. Isso. Porque é bem mais fácil você culpar o outro, né? Aconteceu comigo da pessoa se reclamar que ela sempre dizia assim a mim, que o fato dela estar assim, passando por tudo isso, com depressão, magoada, isso se devia a mim. E a mim, sério? Ela colocava essa culpa em mim e nas minhas irmãs. E aí eu fui entendendo e expliquei a ela,
foi quando ela disse, opa, tem alguma coisa diferente aí. Porque quando eu disse a ela assim, você precisa entender que precisa de cuidado, que você tem que se abrir para um tratamento. Porque a gente veio depois. Você já carrega suas dores de infância, de adolescência, e a gente não estava aqui. Não tem a ver com a gente, tem a ver com você. Então, assim, o fato de você estar passando por tudo isso, a gente não tem culpa, né? Essa questão de você se sentir culpado, por muito tempo eu me sentia culpada. De ter casado, né? Saído de casa, Nossa. deixado minhas irmãs mais novas, sabe? E eu ficava me sentindo muito culpada. E aí depois, quando você percebe que não, você não tem culpa de nada disso. A pessoa, é como você falou, a pessoa colhe o que planta, né? Então, tem a ver com ela, com a pessoa, não tem a ver comigo, não tem a ver com o codependente. O codependente, ele precisa, sim, dar amor, né? Cuidar, mas dentro do limite e dentro do que ele percebe que não vai prejudicar a si mesmo. Sabe? Entendendo que o meu limite é até aqui. Sim. Até aqui. Até aqui eu posso fazer. Daqui pra frente é com você. Sim, é exatamente o que acontece muito nas terapias também. Tem casos que a gente pega que você olha assim, meu Deus, eu queria muito ajudar essa pessoa, eu queria muito que ela tivesse uma vida transformada, eu queria muito que fosse diferente a vida dela. Mas eu, como um psicoterapeuta, eu entendo que eu tenho até um certo ponto. Sim. Que existe a caminhada que tem que ser ela. O caminho é dela. E as escolhas são dela. E assim, entender isso, entender que a gente não tem o poder sobre tudo, é muito desafiante pra gente. Muito. Porque tem a hora que você olha assim, uma pessoa que tá passando por depressão, que tá passando por ansiedade, que poderia realmente mudar a vida dela, que poderia ter uma vida melhor, e simplesmente ela escolhe não querer. E eu tenho que entender e respeitar a decisão dela. Isso. Aí fica, ao mesmo tempo que é desafiante, é libertador. Não é? Porque você não carrega pesos de ninguém, né? E entender isso. E assim, como foi, Shirley? Me fala um pouquinho sobre o teu primeiro não. Como foi que você se sentiu depois do seu primeiro não? Como foi a atitude? Se mudou alguma coisa depois que você se posicionou dizendo eu posso ajudar você até aqui, depois daqui eu não posso mais, aqui é com você. Como foi? O teu ambiente mudou? Porque antigamente era você salvava ela, você sempre estava lá pronta, você culpava ela, que ela era uma coitadinha e você era a pessoa perfeita. Quando você mudou isso, que você disse, não, eu vou me colocar em primeiro lugar. Você sempre estava em último lugar. Sempre. E você disse assim, não, eu vou me colocar em primeiro lugar. Vou continuar ajudando, que é alguém importante pra mim. Mas eu me coloco em primeiro lugar e entendo que eu não sou salvadora dela, que ela precisa ter autorresponsabilidade. Mudou alguma coisa no teu ambiente, mudou alguma coisa no teu contexto quando você, que era codependente, não é mais, graças a Deus, se libertou, gente. Então, pra você entender que também a pessoa também consegue se libertar da codependência. É um processo desafiante, né? Muito. Requer tempo. Mas E sempre você vai ter alguns questionamentos. Sim. Só que com outra visão, né? Exatamente. Questionamentos sempre virão. Porque Sim. a gente... é desafio, né? Um passo de cada vez. Eu sempre digo assim, imagine que você viveu uma vida toda. Quantos anos da tua vida tu viveu com codependência? Mais de 30 anos, assim. 30 anos da sua vida você vivendo dessa forma. Não é de um dia pro outro que você vai mudar. Não é de uma hora pra outra que você vai mudar. As pessoas têm que entender que pra você mudar o que você uma forma que você vivia durante tantos anos na sua vida, você tem que entender que existe um certo ponto até você conseguir modificar isso em você. Então tem gente que passou uma vida toda se sentindo ansiosa, se sentindo depressão, sentindo que não aprendeu a dizer não na vida e não conseguia dizer não às pessoas. E ela tem que entender que ela vai requerer um processo para aprender a dizer não e para se libertar disso. São atitudes que você vai tomando e que as pessoas vão enxergando isso em você, né? São pequenas atitudes, inicialmente são pequenas atitudes, mas aí depois a pessoa sente que tem algo de diferente ali. Eu, por exemplo, eu não abro mão mais de estar com meu filho, sabe? Eu não abro mão de focar no meu trabalho, que eu antes eu ficava perdida, assim, tinha período que de fato eu não rendia nada.
profissionalmente falando, porque a minha mente estava com aquela pessoa, né? Então, eu não conseguia. Hoje eu me priorizo e priorizo de fato tudo que é importante, né? Porque é como você diz, a gente não vai mudar o outro, a gente só pode ir até aqui. Então, você dizer não, eu não vou hoje, eu não vou passar amanhã com você hoje porque eu tenho outras coisas para fazer, ou simplesmente não vou. Sabe? Não vou, não quero, não posso, né? E aí a pessoa diz... Aí ela começa a mudar com você também. Porque diz, antes eu só estalava o dedo, a pessoa estava ali, né? O que é que você precisa? O que é que eu posso fazer por você? Sabe? Hoje não. Hoje eu chego até um certo ponto. Não abro mão mais de nada que é importante para mim. A minha profissão, inclusive, profissionalmente falando, foi maravilhoso, porque eu consigo, assim, focar mesmo em tudo isso, e eu não deixo nada que me abalava antes, me abalar agora. Exatamente. Sabe? É muito interessante, Muito, né? né? E quais foram as atitudes que ela tomou depois disso? Exemplo, mudou alguma coisa em relação a ela? Como tá sendo hoje para ela? Depois que você se posicionou de dizer assim, não, agora o que você tá fazendo, você vai ter que arcar com isso. Você vai ter que arcar com a responsabilidade do que você fez, né? Quais são as atitudes quais foram as atitudes que você viu que ela começou a tomar? Ela começou a se cuidar mais, porque sabe que não ia ter ninguém ali. Já quando ela desse um passinho diferente, já ia ter alguém, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ela entendeu que é com ela agora. Interessante. E muda, sabe? Muda. Quando você percebe que você fez o tempo todo, aqueles anos todos, você agiu errado. Eu incentivava, né? De certa forma, eu incentivava. E hoje eu lancei para ela a responsabilidade. Veja, eu não vou dizer a você que não faça nunca mais e nem vou aprovar se você fizer. Mas eu também não vou arcar com a responsabilidade que é sua. É com você. Você sabe das consequências, né? Então, se você sabe das consequências, pense 2 vezes antes de fazer. E é isso que está acontecendo. É incrível quando você entende e olha assim, caramba, era só isso que eu precisava fazer. É tão simples, mas quando a gente tá no bolo do negócio, né? Quando você tá no meio de tudo isso, desse temporal, você não consegue enxergar que é tão simples. Não. Precisa, de fato, de ajuda, né? Precisa entender que é um processo e que você, sozinho, você não consegue. Exatamente. Né? E eu gostaria, Shirley, que você me dissesse... como foi que você entendeu? Qual foi a ajuda que você recorreu? Aonde você entendeu que você precisava disso? Como foi o teu processo de libertação, de quebrar as correntes da codependência? Aonde começou? Aonde você começou a quebrar as correntes da codependência? Com a terapia. Foi assim que eu consegui. É um caminho a percorrer. Não é em uma sessão de terapia. Exatamente. Né? É você se tratar mesmo. É você se permitir um tratamento. E a terapia, ela me abriu muitos olhos para muita coisa na minha vida. E que eu fazia questão de manter às cegas. Inconscientemente, né? Porque a gente vai fazendo isso, não é propositalmente. Não é. Só que para você, de fato, tirar essa cortina... Escama dos olhos, né? A escama dos olhos, você precisa de ajuda profissional. Não adianta você querer sozinha. Depois que você tem o primeiro contato com a terapia, depois que você começa a entender o processo do autoconhecimento, é aí onde você vai encontrando respostas que antes pareciam que não existiam. Porque eu tive aquele grande período que não via saída. Eu não enxergava saída para o problema. Hoje eu enxergo. E teve a saída. Quebrei. Quebrou as correntes, né? Então, gente, você vê que sim, nós podemos quebrar as correntes da codependência. Só que para fazer isso, você tem que recorrer à ajuda correta. Você tem que primeiro buscar ajuda. Então, eu coloquei algumas coisas que o codependente se sente.
ele se sente exausto, ele se sacrifica por tudo, se sente esgotado, não sabe receber, foge da realidade da vida dele, porque ele tá vivendo tão em prol do outro que ele tem que fugir da realidade da vida dele. Porque se ele se deparar com tudo que ele tá abrindo mão pra fazer pelo outro, ele cai numa depressão profunda. Sim. Aí tem, se sente vazio, é uma pessoa que se sente totalmente vazia, né? Porque não cuida dela, não olha pra ela. Doa ao limite, sabe mais do outro do que sobre ela mesma. Controla tudo ao seu redor, é uma pessoa totalmente controladora. Não há nada de errado comigo, é uma pessoa que acha que não tem nada de errado com ela. Síndrome da salvadora, culpa demais, sente como se estivesse carregando um peso nas suas costas que não tem. Não tem saída, nada que não tem saída. E não consegue enxergar a ela mesma, né? E simplesmente não consegue respeitar nem compreender o porquê o outro tá tomando essa atitude. É uma autopunição que você nem percebe, né, que tá fazendo. Exatamente. Sabe? Então, para quebrar a corrente de tudo isso que eu falei aqui, porque ser codependente é muito bonito para os outros. Gente, é muito bonito você se sacrificar em prol do outro. Isso é uma cultura que existe aqui que é muito séria. Que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando você vê uma filha que se dedica à mãe, que se dedica ao pai e não vive a sua própria vida, as pessoas acham isso lindo. É a melhor filha do mundo. Mas, na verdade, gente, isso não é o ciclo da vida. As pessoas têm que nascer, elas têm que seguir o seu caminho, elas crescem, elas têm que seguir e formar a própria família, elas têm que seguir o seu caminho, sabe? Hoje, a geração de hoje são adultos de 40, 45 anos ainda morando com os pais, vivendo em função dos pais, e as pessoas acham isso bonito. Acham normalizou, né? Sim, porque são pessoas totalmente codependentes daquilo ali e não sabem como mudar aquilo. Então, assim, a primeira saída para mudar isso é realmente, primeiro, eu acho que antes de tudo, compreender que você precisa de ajuda, porque o codependente, ele é uma pessoa que acha que não precisa de ajuda. Então, você tem que compreender, aceitar e buscar ajuda profissional, que é como o Shirley falou, a terapia foi essencial. E o quarto passo, vamos fechar aqui, que é você simplesmente seguir o teu caminho. O teu caminho não é o caminho que o terapeuta fala, o teu caminho não é o que as outras pessoas pensam, então você vai ter que quebrar. Você vai ter que quebrar as correntes daquilo que os outros pensam, porque você sempre foi a boazinha e você vai ter que saber dizer não, então você vai ter que quebrar a tua codependência de agradar a todo mundo e ser aquele reflexo da pessoa melhor do mundo. Porque quando você começar a dizer não, quando você começar a se posicionar, você vai ter que entender que você não vai agradar todo mundo. Sim, você vai ter que quebrar as correntes de entender que o teu processo é o teu processo. Não vai ter ninguém para te ajudar, porque você já ajudou tantas pessoas, você acha que os outros também vão ter que te carregar no colo. E uma coisa que a gente não disse, o codependente, ele busca muito os elogios e a aprovação das pessoas. E quando as pessoas não fazem isso, eles se sentem ofendidos. Porque você tá sempre no modo boazinha, né? Eu sou boazinha demais e ninguém tá me elogiando. Ninguém me elogia, ninguém reconhece. Eu preciso, né? Uma coisa que quando chega alguém lá na sala de terapia que fica dizendo, por que ninguém vê o que eu faço, não sei o que. Epa, peraí. Já tem probabilidade para ser um codependente aqui. Por quê? São pessoas que vivem com essa necessidade da aprovação do outro. Graças a Deus eu tenho vários defeitos, mas desse defeito eu não sofro. Eu sou uma pessoa muito liberta, assim, do que os outros pensam, deixam de pensar. Mas, lógico, a minha codependência era de querer salvar o outro a todo custo. Sabe? Então, percebe, nem todo codependente vai ter o mesmo exemplo da Shirley. Pode ser que seja eu, que só para fechar, eu era uma pessoa que queria salvar o outro e mudar o outro a qualquer custo. Eu pagava o preço que for, não tô falando financeiro não. Era tempo, era renúncia, era abrir mão dos meus próprios sonhos para mudar o outro e modificar o outro. E fechando o que Shirley disse, ninguém muda ninguém. Isso. Ninguém tem o poder de salvar o outro. Ninguém tem o poder de fazer o outro mudar. Comece pelo seu exemplo, que é o exemplo mais lindo aqui que Shirley deu. Ela começou por ela, fez a terapia,
buscou o autoconhecimento, está buscando o seu caminho de entender as suas próprias emoções, e o outro começou a perceber que ele tinha que ter autorresponsabilidade e cuidar dele também. Exatamente. É interessante, né? Shirley, considerações finais, me fala um pouquinho sobre como isso foi importante para você, como isso foi essencial para a tua vida, o que mudou depois disso, o que você conseguiu fazer depois que você se libertou, quebrou as correntes da codependência, e fala um pouquinho pra gente, para que a gente possa fechar esse assunto. E eu quero te agradecer, antes de tudo, por você abrir teu coração, contar um pouco da tua história. Eu te admiro muito, se você sabe disso. Você é a minha pupila do meu coração. Te admiro demais. Tenho muito orgulho do teu processo. E eu queria que você falasse para as pessoas que estão passando pelo processo que você passou há 2 anos atrás, de estarem exaustas, não saberem o que fazer, não saberem por onde começar. Eu queria que você falasse para elas o quanto isso é possível e o que você tem vivido hoje, o quanto isso tem pagar o preço para viver isso que existe, requer um preço muito pesado, né? Sim. Quanto tem sido benéfico para você? Foi muito importante essa mudança, essa virada de chave para mim. Foi libertador, como eu falei, foi libertador. E você começar a enxergar o quanto a pessoa que você tanto quis proteger, você estava fazendo tanto mal a ela, sabe? E aí eu descobri, nessa minha trajetória de fazer a terapia, de me tornar psicoterapeuta, o quanto eu digo que eu descobri para que eu vim ao mundo. Que foi assim, para através de mim poder ajudar outras pessoas nesse processo e dizer para vocês que é possível, sim, é possível, é totalmente possível, não é fácil, porque vão vir muitos julgamentos de pessoas de fora que antes achavam que você estava ali pronta o tempo inteiro para ajudar, e depois ver que você começou a agir diferente e que no final das contas você termina ajudando, de fato. Quando você muda, quando você se liberta, você não sabe o bem que você faz ao seu familiar, ao seu cônjuge, sabe? É muito interessante essa mudança. E respeitando também o outro, né? Respeitando isso, respeitando a decisão tomada pela pessoa, né, do uso da bebida, de droga, porque você não sabe as dores que ela carrega. Então não adianta você somente impor a sua verdade. Você precisa entender que a pessoa tem ali algo que precisa também ser mudado, mas ela começa de fato a mudar quando ela percebe que você tem vida própria e que você não vai deixar de amar. Você só não vai mais carregar esse peso. Que é dela. Né? Isso. Então, gente, é isso. Quebrando as correntes da codependência. Eu vou estar falando mais sobre codependência, sobre relacionamentos. Por quê? Porque é essencial quebrar todas as correntes que te aprisionam. E talvez você seja uma pessoa que se sinta ainda aprisionada a muitas coisas do teu passado, a muitas coisas que você aprendeu durante toda a tua vida. E esse podcast é realmente para isso, né? Isso. Eu fui uma pessoa que tive que quebrar várias correntes da minha vida, várias correntes que eu resolvi carregar, mas que também me colocaram, né? E desde a minha infância eu aprendi a carregar correntes dos outros. Sim. E eu tive que quebrar. Shirley também é uma pessoa que quebrou as correntes da codependência, da falta do autoconhecimento, que eu também quebrei essa, né? Sim, foi. Da falta de autoconhecimento, eu acho que foi um caminho que eu e você também trilhou. E você também pode. A gente tá aqui falando exatamente que você também é capaz de quebrar tudo isso. Então continua aqui, comenta o que você achou. Comenta o que você achou do podcast. Fala se você passa por isso, para que a gente possa te ajudar. Eu vou estar aqui comentando também. E também vou colocar aqui o Instagram de Shirley, se você quiser seguir ela. Ela é psicoterapeuta também. Segue ela. Ela sempre vai estar falando sobre esse assunto, porque é um assunto, né, de dependentes químicos, é um assunto que ela quer focar, né, entender o propósito dela de vida. Então, se você passa por isso, segue ela, porque ela vai estar lá falando sobre o assunto. Muito obrigada, Shirley, mais uma vez. E agora vamos deixar um recadinho pro pessoal. Quebre as correntes da codependência. Pronto.